Eu estava ali ajudando num curso de babá aqui na Aninhari, ensinando a Rafaela, que é uma cuidadora de um bebê recém-nascido, sobre cólica do bebê. Aí eu vim aqui correndo gravar essa dica, porque cólica do bebê é um assunto que deixa não apenas as cuidadoras, mas os papais e as mamães de cabelo em pé. Mas vamos pensar um pouquinho. O que a gente chama de cólica do bebê? Na verdade, cólica do bebê é o que os pais e os cuidadores chamam quando o bebê, ao final da tarde, começo da noite, começa com um choro intenso, fica vermelho, contrai as pernas e parece estar fazendo esforço. Muitas vezes as mães não sabem o que fazer, porque não adianta colocar no peito que não quer pegar, às vezes fazer massagem na hora o bebê não melhora. Muita gente até orienta a colocar um paninho quente, mas antes de a gente falar o que fazer, é importante a gente entender o que a ciência está trazendo de novidades sobre esse assunto. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostrou que a cada 10 famílias que jurava que o bebê estava com cólica, na verdade apenas 2 bebês estavam sentindo dores abdominais, ou seja, com cólica realmente. Os 8 bebês, eles apresentavam choros, sim, muito parecidos à cólica, mas na verdade era por hiperestimulação. Nossa, que nome feio, até gaguejei. O que é hiperestimulação? Na verdade, esses bebês, eles estavam sentindo um choro de desconforto, eles estavam realmente sofrendo, mas não era por causa de gases ou dificuldade de evacuar, como acontece nas cólicas. Eles estavam sentindo esse choro e esse desconforto por excesso de estímulo que eles teve o dia inteiro. É que a gente esquece, quando o bebê nasce, ele estava lá acostumado com o útero, onde não tinha muitos ruídos, onde, aliás, até tinha, mas os ruídos eram mais padrões, era a frequência cardíaca da mãe, os barulhos do intestino, era mais uma orquestra harmoniosa e não esse barulheiro aqui fora. Lá não tinha tantos cheiros, era mais os cheiros da mãe, meio padrão. Não é aqui fora que cada um com perfume, cada um com um jeito, a comida, hora fede, hora não fede. A temperatura também era bem padrão, era o corpo materno, e aqui fora não é nada disso, tem hora frio, tem hora calor. E o principal, lá dentro ele estava dormindo, acordado, não era muito estimulado, não passava de braço em braço, nem ficavam falando com ele o tempo inteiro. Até a gente conversa com a barriga, mas não é tanto assim. Quando o bebê nasce, ele precisa de um tempo para se adaptar às mudanças drásticas aqui fora. E é por isso que a gente fala que os primeiros 3 meses é uma gestação extrauterina, é um momento de tranquilidade. Muitas vezes quando a gente leva o bebê para passear, ou no shopping, ou nas padarias, ou nos barzinhos, ele tem um monte de estímulos, que na hora pode se fazer até que ele durma tranquilamente. Mas os outros dias subsequentes, essa criança vai chorar muito, é porque ela foi muito estimulada. Então essa pesquisa veio trazer essa novidade. Realmente existe cólica para o bebê recém-nascido, que é por uma imaturidade do sistema gastrointestinal, que só o tempo que vai melhorar. Mas existe a cólica, entre aspas, que eu falo que é a cólica neurológica, que nada mais é do que a gente estimular demais os nossos pequerruchos numa fase onde eles não precisam de excesso de estímulo, eles precisam do ambiente uterino. Mas tudo bem, doutora Luciana, você já falou o que pode causar, mas dê dicas sobre o que fazer. Tá bom, vou dar algumas dicas. Primeira delas, no caso de choro intenso, vá para um ambiente mais tranquilo e que a criança fique com a pessoa mais tranquila da casa. Ficar com uma mãe que às vezes está muito agitada, muito nervosa, só potencializa o choro do bebê. Então, se você está com seu marido, ou até a tia, ou uma babá, alguém que esteja um pouco mais calma, que essa pessoa fique com o bebê na hora do desespero, porque a nossa aflição piora o choro. Uma segunda dica, movimentos repetitivos, balanço calmo, ninar, acalentar, né? Eu tô aqui com meu bonequinho delicadamente e deixar a criança chorando, se acalmando, pode ser uma boa dica. Se ela tiver com fome, der o peito, se ela tiver suja, trocar, ver a temperatura, fazer todo o checklist. E se você notar realmente que é um desconforto abdominal, massagenzinhas no sentido horário na barriguinha do bebê podem ajudar, ou até bicicletinhas. Mas lembrando, muitas vezes o choro não é por causa da cólica intestinal, mas sim por excesso de estimulação. Então, nesse caso, o melhor é prevenir. Mantenha um ambiente mais calmo,
Mantenha a criança nos primeiros 3 meses de vida de uma forma mais serena. Dessa forma, a adaptação aqui na vida extrauterina vai ser muito melhor. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E outra coisa, antes que eu me esqueça, dificilmente uma alimentação de uma mãe vai piorar uma cólica no bebê, só se esse bebê tiver uma patologia, ou seja, algum tipo de alergia específica. Mas isso eu já falei num outro vídeo.